Como eu estava falando, boa noite, me chamo Sabrina, sou diretora de extensão da Liga de Saúde Coletiva do Centro Universitário Tiradentes, e é com imensa satisfação que venho apresentar o webinar de tratamento farmacológico da hipertensão arterial na Unidade Básica de Saúde, presidido pelo professor e doutor Graciliano Ramos, que é mestre em Clínica Médica pela Unifesp e doutor em Saúde Materno-Infantil pelo INIP. Em nome da Liga, dos tutores, do presidente e de todos os diretores, desejo a vocês um bom evento. Lembrando que as perguntas feitas no decorrer do evento serão respondidas pelo professor ao final. Também iremos passar o link de frequência para preenchimento e recebimento do certificado, com a respectiva palavra-chave que será anexada no chat. Passo a palavra para o professor Dr. Graciliano. Então, boa noite a todos que estamos aqui, né? Na verdade, é boa noite inicialmente, boa tarde, boa madrugada, porque como vai ficar no YouTube, né? Mas os que estão aqui sincronamente, nesse momento que a gente pode interagir, né? Pelo chat, é um prazer enorme estar aqui com a Liga de Saúde Pública da UNIT, né? Esse convite maravilhoso aí que nos foi feito, na pessoa das professoras que estão à frente aí da Liga, a professora Tereza, a professora Kátia Macário, né? Gostaria de agradecer aí o empenho dos alunos que fizeram contato comigo, especialmente aí o Arthur, a Sabrina, né? E todos que compõem a Liga. Para mim é um prazer muito grande estar aqui. Mas, sem mais delongas, nós vamos discutir hoje um tema bastante interessante, né? Que é o tratamento farmacológico da hipertensão arterial sistêmica aqui na Unidade Básica de Saúde, dentro do aspecto onde a Liga atua, que é na atenção básica. E o curioso, né, que quando nós definimos esse tema, nós não temos visto o fato de que agora, no início do mês, foi publicado o novo Consenso Brasileiro de Hipertensão. Nós estamos com um novo guideline e a gente já vai trazer aqui para vocês algumas atualizações do tratamento farmacológico, do arsenal farmacológico que vocês poderão utilizar na Unidade Básica de Saúde. Muito bem. Então, a primeira coisa fundamental, né, é a escolha do medicamento. Nós temos N medicamentos, né, utilizados no tratamento da hipertensão, e uma pergunta que sempre surge é qual medicamento usar, qual fármaco será escolhido para usar para um determinado paciente. Então, eu trouxe esse texto, que é um texto que está lá no guideline da Sociedade Brasileira, né? Que, como eu disse, foi publicado agora em março, que o tratamento deve ser individualizado. O tratamento ele deve ser individualizado. Deve ser considerado as condições clínicas, sociais, econômicas do paciente. Então, a escolha baseia-se, obviamente, na possibilidade de qual arsenal farmacológico eu tenho, qual mecanismo de ação eu vou ter, né? Porque nós vamos ter drogas, por exemplo, que vão inibir a atividade simpática, nós vamos ter drogas que vão diminuir volume sanguíneo, nós vamos ter drogas que vão levar a uma redução da resistência vascular, causando vasodilatação. Então, eu preciso conhecer o mecanismo de ação desses antihipertensivos, observar a particularidade de cada paciente. Uma coisa super importante é avaliar a doença associada que o paciente tem, e nós conseguimos observar claramente que existe a comorbidade com o diabetes aí, que é uma das coisas extremamente frequentes no nosso paciente lá na unidade básica, e, evidentemente, tentar evitar ou atrasar as lesões em órgão-alvo, né? Principalmente, a gente chamaria aí da questão vascular, questão renal, da questão retiniana, né? Que seriam pontos cruciais de lesão por conta de um esquema ou de uma abordagem terapêutica ou de uma conduta. Quando eu digo conduta, não é só a escolha do antihipertensivo. Às vezes o antihipertensivo, do ponto de vista de grupo químico, é o melhor para aquele paciente, mas o paciente não está aderindo farmacologicamente porque não foi considerado, por exemplo, que ele não pode comprar. Ou não foi considerado, por exemplo, que o esquema terapêutico não é esquema que ele possa fazer, porque ele é um indivíduo que trabalha durante o dia todo e ele não conseguiria fazer
mais de 2 tomadas ao dia. Então, eu preciso fazer essas considerações farmacológicas para a escolha de um antihipertensivo ideal para aquele paciente que você está atendendo. Bom, então, eu gostaria de trazer aqui, dentro do arsenal para a unidade básica de saúde, né, a gente vai observar que teríamos 5 classes, 5 grupos de antihipertensivos que seriam prioritários. Os diuréticos, que eu vou chamar de DIU, na verdade, não sou eu que chamo de DIU, essa sigla é usada pelo Guideline da Sociedade Brasileira. O bloqueador de canal de cálcio, o BCC, né? Os inibidores da enzima conversora da angiotensina, o IECA, que eles vão estar numa divisão aqui, tanto em relação a não produzir a angiotensina 2, que no caso seriam os inibidores da enzima conversora, os IECAs, como os que inibem a ação da angiotensina 2, que são os BRAS, né? Então, nós teríamos aí basicamente isso. Ó. Vamos lá de novo, diurético, e eu já posso adiantar um pouquinho que vai reduzir volume, né? Vai diminuir pós-carga. Bloqueador de canal de cálcio, uma ação direta vasoativa, é um vasodilatador, uma ação cardiodepressora ou não cardiodepressora, vai depender de qual BCC a gente está falando, né? Se é um derivado de hidropiridina ou não. O inibidor da ECA, nesse caso, que age sobre o sistema renina-angiotensina, seria ou eu não produzo angiotensina 2, inibindo a ECA, ou eu bloqueio a ação da angiotensina 2, que seriam os BRAS, e os beta-bloqueadores, que aí a gente vai ter um elenco de beta-bloqueadores cardioseletivos e beta-bloqueadores não cardioseletivos. Evidentemente que eu comecei lá com o diurético, porque a base, a porta inicial do tratamento, quando a gente pensa no trio de ouro, não é? Seria o diurético inicialmente. Esse seria a base para a gente estabelecer o que a gente chama de trio de ouro. Na verdade, quem chama assim, essa forma classificatória de trio de ouro é o Dr. Feitosa, num artigo também publicado agora, no dia 9/3/2020. Um artigo fantástico, que eu posso disponibilizar para vocês. Ele chama de trio de ouro, a base do tratamento. Eu vou mostrar para vocês a base do tratamento aí, da hipertensão, tá? Bom, então a primeira coisa aí são os diuréticos chamados de... os antihipertensivos chamados de diuréticos. Vamos lá. Então, obviamente, os rins, né, eles têm uma função muito importante, que é o de controle de volume, né, o controle da volemia. E a volemia é um dos parâmetros, um dos fatores determinantes da resultante pressão arterial. Lembra que pressão arterial é igual, né? A gente poderia, deixa eu escrever aqui. Lembram disso? Pressão arterial é igual ao débito cardíaco vezes a resistência periférica vascular. E, por sua vez, esse débito cardíaco é igual ao volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Então, obviamente, o meu ataque farmacológico aqui, quando eu penso no uso do diurético, seria no diminuição do volume e, consequentemente, diminuição do débito cardíaco, que, consequentemente, vai diminuir a pressão arterial. Então, a ideia do diurético é essa, de promover uma redução do volume sérico. E como é que eu faço a redução da volemia, desse volume sérico? Utilizando um princípio básico, onde o sódio vai e a água vai atrás. Então, eu vou fazer um efeito natriurético. Então, todos os diuréticos eles vão ter uma ação natriurética, que seria a eliminação desse sódio. Então, eu coloquei aqui, ó, eu vou ter os meus diuréticos de alta eficácia, que compreendem uma atividade acima de 15% de efeito diurético, ou seja, uma capacidade normalmente em torno de 20% a 25% de redução de volume. E aí, sem sombra de dúvida, a nossa querida droga aí dos diuréticos de alça é a furosemida, uma droga de altíssima potência, mas que já vamos deixar um recado importante, ela tem um preço importante, ela tem um preço elevado que precisa ser considerado no uso dela, que é a expoliação, a perda do íon potássio. E essa perda do íon potássio tem um preço importante, que seria alterações eletrogênicas. Mas essa droga, a furosemida, é uma droga muito importante, não é? Que é o Lasix comercial, né? E ela vai fazer o quê? Ela inibe uma bomba, que é uma bomba super importante, que é essa bomba de sódio, potássio, cloreto, sódio, cloreto, potássio, ATPase,
localizada lá no segmento ascendente espesso da alça de Henle. Então, nós estamos falando aqui de uma das drogas com maior efeito natriurético que nós temos, que é a furosemida. Inclusive, no jargão clínico, a gente até diz quando o paciente está infiltrado com a nasarca, vamos enxugar o paciente, vamos dar uma bomba de furosemida ao paciente. Então, a indicação dessas drogas, obviamente, é utilizada no tratamento da hipertensão arterial, mas ela também pode ser utilizada em situações como edema agudo de pulmão, na hipercalemia, como eu falei há pouco sobre a expoliação de potássio, na insuficiência renal aguda, na insuficiência cardíaca congestiva, diminuindo a pré-carga, na cirrose hepática com ascite, obviamente diminuindo aí o edema abdominal, o quadro ascítico, né? Evidentemente que tem limitação aí no paciente que tem ascite sódio resistente. Então, a retenção de sódio e água, como na insuficiência renal, né, onde eu vou ter aí uma situação debilitante, onde eu vou ter uma perda da função renal, eu vou pensar na utilização de uma droga de alta potência e de alta eficiência. A nível ambulatorial, é muito pouco utilizada a furosemida, por conta desse risco que eu tenho dela, sobretudo da hipocalemia. Então, eu coloquei aqui para marcar vocês que essa droga ela pode fazer uma hipocalemia, inclusive uma hipocalemia severa. Veja que aqui está bem determinado aqui, ó, em D2, você observando claramente essa depressão do segmento ST. Essa depressão do segmento ST, ó, nitidamente, mostrando o que a gente chama de colher de pedreiro também, não é? Mostra uma hipocalemia severíssima. E por esse traçado eletrocardiográfico, eu poderia até supor que esse potássio está abaixo de 2,5, de 2,5 milha equivalente litro. Muita gente acha que essa aqui é onda T. Isso aqui não é onda T, é uma supervalorização da onda U no eletrocardiograma, né? Então, a furosemida é uma droga que deve ser usada com cautela, porque existe uma possibilidade real de uma hipocalemia importante, por isso que é uma droga utilizada com a devida cautela ambulatorialmente. Então, o grande risco é da hipocalemia, detalhado aqui pelo eletro, a hipercalciúria, a hipovolemia, obviamente, ela é uma droga, como eu disse a vocês, usada para secar, hiponatrêmica, né? Baixa benzoide, obviamente, o interesse dela, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês de um aspecto muito importante. A furosemida, ela é uma droga que tem uma ação ototóxica, ela lesiona o oitavo par de nervo craniano. Então, se ela lesiona o oitavo par de nervo craniano, isso significa uma possibilidade de alterações vestibulares e cocleares, auditivas e de equilíbrio. E eu gostaria de chamar a atenção que muitas das vezes você vai estar associando uma furosemida num paciente que teve um IAM e você está usando, por exemplo, um AS. E o AS é uma droga que também faz ototoxicidade. E aí eu tenho um paciente normalmente idoso que está usando AS porque teve um IAM e está usando furosemida porque é hipertenso. Então, essa mistura bombástica da furosemida e do AS deve ser acompanhado e observado a possibilidade de alterações de equilíbrio, e aí uma análise clínica simples, como Romberg, por exemplo, né? A observação da família, se o indivíduo está escutando sons mais altos, para que você faça uma triagem, uma avaliação mais específica do seu doente. E a outra possibilidade também seria a hiperuricemia. Bom, eu trouxe para vocês aqui duas fontes interessantes. Esse aqui é a informação da furosemida, lá do Black Book, que é um livro básico de prescrição, não é? Onde vocês podem observar aqui, no caso, das indicações que o Black Book está trazendo para o adulto de insuficiência cardíaca, né? E aqui eu estou trazendo para vocês a do Guideline, que saiu agora, né? A recomendação do Guideline. Ele está trazendo aqui a dose habitual da furosemida de 20 a 240 miligramas, que você pode dividir de 1 a 3 vezes ao dia, né? Lembrar que a furosemida eu tenho ela injetável, então eu posso utilizá-la na emergência, ela é uma droga de uso endovenoso e intramuscular. Nessa dosagem aqui, é importante lembrar uma coisa aí, no caso da furosemida, é o fato de que ela está na ampola 10 miligramas por ml, mas as ampolas têm 2 ml, de modo que uma ampola vai ter 20 ml, que seria a dose inicial. Só chamando a atenção desse ponto. E a furosemida aqui oral, né? Ela vai ter 40 miligramas. Essa é a forma de apresentação mais comum que a gente vai ter aí. E eu estou trazendo de um genérico, né? Bom, em relação ao diurético que você vai estar utilizando como porta de entrada lá dentro do trio ouro, né? Ou da tríade ouro, seria os tiazídicos ou então o tiazídico simile. Então, nós teremos aí a hidroclorotiazida, com a potência importantíssima, mas que em algumas situações ela vai ter uma meia-vida menor e você poderia usar uma droga de maior potência, como é o caso da indampamida, né? A hidroclorotiazida, que carinhosamente nós chamamos ela de
HTZ, né? A gente chama assim HTZ com ela. É uma forma de resumir o nome para não escrever esse nome tão grandão, né? HTZ. Então, qual é a lógica dos tiazídicos, especialmente aí da hidroclorotiazida? Ela vai inibir a reabsorção de sódio lá no túbulo contorcido distal, e um dado interessante é que ela age no mecanismo de contracorrente e ela interfere no PTH, de modo a aumentar a reabsorção de cálcio. Isso torna a hidroclorotiazida uma droga interessante para aquele paciente com hipercalciúria idiopática. Aquele paciente que está perdendo o cálcio na urina, eu posso pensar em usar a hidroclorotiazida com o objetivo de reter esse cálcio e evitar, por exemplo, a ocorrência de um cálculo de uma litíase com um fundo cálcico, né, com origem do íon cálcio. Então, você pode aumentar essa reabsorção nesses casos, inclusive está aqui a indicação, nefrolitíase, no caso de hipercalciúria idiopática. Né? Evidentemente que no tratamento da hipertensão e da insuficiência cardíaca, a gente vai ter ela aí como droga inicial importantíssima, a hidroclorotiazida, né? Mas nem tudo são flores. Vamos lá. Olha só o que ela pode fazer. Ela pode fazer uma alcalose metabólica hipocalêmica. Ela também faz uma grande espoliação de potássio. Então, claro, bem menos do que a furosemida, mas também faz. Então, aquele risco da hipocalemia também pode acontecer aqui. E eu gostaria de chamar a atenção de que a hidroclorotiazida, ela pode fazer uma hiperglicemia por redução da atividade da insulina. Então, de diabetes ali no meu hipertenso, eu posso ter uma dificuldade de adaptação, uma dificuldade de controle metabólico por conta da hidroclorotiazida, nesse caso dela fazer hiperglicemia. Então, é importante observar essa possibilidade de complicação da hidroclorotiazida, dificultando o controle glicêmico no meu paciente que tem coexistentemente o quadro de diabetes. Outra situação também é que ela pode fazer hiperlipidemia, ela pode aumentar aí o colesterol total e a fração LDL. Então, eu preciso dar uma olhada sempre, acompanhar o paciente que está fazendo uso de hidroclorotiazida, o seu lipidograma e a sua glicemia podem ter variações por conta desse efeito colateral. Outro óbvio, né? A hiponatremia, obviamente, ela é, como eu disse, natriúrica, né? E a questão da hiperuricemia. São efeitos indesejados aí da minha hidroclorotiazida. Eu trouxe para vocês, então, aqui, ó, a informação de Black Book, né? De qual seria a dose inicial de 12,5. Na verdade, a galera já começa, inclusive o próprio guideline já começa com 25 de hidroclorotiazida, tá vendo? Aqui é o Black Book, começando com 12,5, mas o próprio guideline brasileiro já começa com 25 miligramas, e estendendo aí de 25 a 50 miligramas dia, né? Uma dose única diária, o que é maravilhoso para uma adesão terapêutica, né? Aí, veja bem aqui a inampamida, numa dose bem menor de 1,5 miligramas. Eu trouxe para vocês as duas formas de apresentação mais comum que eu tenho aí, né? Não estou ganhando nada da Neoquímica, tá bom, gente? É porque eu achei mais fácil essas figurinhas da Neoquímica, mas só para a gente ver aqui os 25 miligramas e os 50 miligramas da hidroclorotiazida, tá? Bom, aí nós teremos também um outro diurético, que é a espironolactona. A espironolactona, ela seria um diurético chamado de fraco. Eu não gosto de chamar ela muito de fraco, eu preciso dizer assim, adjuvante, melhor, porque a ideia da espironolactona seria controlar o efeito colateral do diurético de alça ou do diurético tiazídico, especialmente aqui não ambulatório, do diurético tiazídico, que é a espoliação de potássio. Ao mesmo modo que ela vai economizar potássio, evitando esse problema da hipocalemia, a espironolactona, ela também potencializa a ação diurética. Então, eu tenho uma soma legal. O hidroclorotiazida, com a potência muito boa, mas com a espoliação de potássio, espironolactona, com uma poupança, com a economia de potássio, e aí isso me dá um equilíbrio na calemia, o que evita aquele quadro que a gente mostrou há pouco da colher de pedreiro lá do elétron. Mas, por outro lado, essa espironolactona também aumenta a potência. Então, isso é bom também. Então, tem duas vantagens aí. Mas, como nem tudo são flores, evidentemente que a espironolactona tem um efeito complicante, que é um efeito androgênico, né? E a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Então, é uma preocupação da espironolactona esse efeito androgênico, levando, por exemplo, ginecomastia, por exemplo, e surtismo, né? Então, qual é a lógica de ação da espironolactona?
ela é um antagonista competitivo da aldosterona. Então, ela compete com a aldosterona. Opa, que legal, ela compete com a aldosterona. Então, no caso do paciente ter um hiperaldosteronismo, por exemplo, nesse quadro, a espironolactona é um diurético de alta potência, né? Então, é outro ponto fundamental da gente entender a possibilidade do uso da espironolactona de forma mais aplicada, vamos dizer assim, em alta potência, a um paciente com hiperaldosteronismo primário ou secundário. Mas, a priori, aqui no tratamento da hipertensão, nós vamos associar ela com a hidroclorotiazida, potencializando a ação diurética e diminuindo a possibilidade de efeito colateral. Eu vou mostrar um esquema no final para passar a régua nisso, tá bom? Olha aqui, então, eu posso causar o quê? O que é que eu posso causar com a espironolactona? Se ela é um poupador de potássio, se ela poupa potássio, ela pode fazer o contrário. Olha o que está acontecendo com o complexo QRS aqui, ó. Estão vendo o que aconteceu com o complexo QRS? Como ele diminuiu de amplitude? Olha a onda T. Eu tenho um apiculamento de onda T bem clara aqui. O elétron está gritando aqui, ó. Tanto em D2, olha em D3, como está bem claro esse encurtamento do complexo QRS, esse apiculamento de onda T. Isso é um sinal claríssimo de uma hipercalemia, né? E, claro, que se eu usar só espironolactona, eu posso cursar com a hipercalemia, porque ela é um grande poupador de potássio. Eu posso também fazer uma bicarbonatúria, que isso é algo que chama atenção, porque pode mudar o pH urinário, e mudar pH urinário é algo importante na eliminação de outras drogas e também na possibilidade de uma infecção urinária. Ginecomastia e surtismo e amenorreia, por aquele efeito antiandrogênico que nós citávamos há pouco, da espironolactona. Então, ela tem esse probleminha aí, vamos dizer assim, de uma ação hormonal, né? Bom, aqui está a informação novamente, Blackburiana, né? Fico brincando assim, do Black Book, né? E aqui nós temos a informação do nosso guideline brasileiro, atualizadíssimo agora de março, né? Então, o Black Book traz de 25 a 50 miligramas, podendo ser dividido isso uma vez ou duas vezes ao dia, né? Então, eu posso fazer 25, por exemplo, né? E a informação aqui do guideline, podendo estender isso facilmente até 100 miligramas, da mesma maneira que o Black Book. Então, eu posso chegar aqui de 25 a 100 miligramas. Bom, a possibilidade do uso da milorida. Bom, professor, a milorida, seria interessante usar a milorida? Seria. O problema da milorida é que eu não tenho só ela no mercado brasileiro. Eu não tenho ela sozinha no mercado brasileiro, como eu tenho a espironolactona. Então, eu tenho a espironolactona aqui, ó, de 25, de 50, de 100, eu tenho. Mas a milorida eu não tenho no mercado brasileiro, ela está associada, ela não está sozinha. Esse é um problema. Inclusive, o guideline está trazendo essa informação aqui, ó, disponível unicamente associada à hidroclorotiazida ou à clortalidona. Então, eu não consigo usar só a milorida. Vai vir o combo ou com a hidroclorotiazida ou com a clortalidona. Diferentemente da espironolactona, que eu tenho ela sozinha. Bom, passamos diuréticos, vamos para BB. Beta-bloqueador. Beta-bloqueador, nós vamos ter drogas que vão bloquear beta-1 e beta-2. Bom, eu poderia dividir de várias maneiras. Em geração, poderia dividir por seletividade. Eu gosto de dividir por seletividade. Então, nós vamos ter drogas que bloqueiam só beta-1, claro, na dose terapêutica, e eu vou ter drogas que bloqueiam beta-1 e beta-2. Professor, qual o problema de uma droga bloquear beta-1 e beta-2? Ao bloquear beta-2, eu posso causar quadros respiratórios, principalmente em pacientes que já têm histórias respiratórias, porque beta-2 está na árvore brônquica. Então, por exemplo, um paciente que tem hipertensão, que tem um quadro asmatiforme, ou que é portador de asma, eu posso ter um número maior, uma ocorrência maior, incidência maior de crises. Então, a ideia do beta-bloqueador é o quê? Bloquear a resposta adrenérgica. Então, seria o tratamento da hipertensão arterial com origem adrenérgica. Antigamente, eles eram muito utilizados, inclusive, em idosos. Hoje em dia, inclusive o guideline está chamando a atenção dele não ser mais uma droga à porta de entrada, e eu vou mostrar onde ele estaria na fila do pão, no uso aí como droga antihipertensiva. Eu pensaria, primeiramente, por exemplo, num beta-bloqueador, naquele indivíduo que tem uma atividade adrenérgica elevada, por alguma razão, por exemplo, um feocromocitoma, por exemplo, ou uma razão de ser uma pessoa agitada, mais para jovem do que para idoso. Mas a gente também vai utilizar idoso em situações bem específicas. Mas no primeiro olhar, a gente não pensaria no bebê mais para idoso. E o bebê pode ser utilizado como ansiolítico, né? Um exemplo grande da droga aqui, o nome, cuidado com o nome dessa droga, propranolol. Propranolol. Muita gente fala esse nome errado, eu não vou falar o nome errado, porque parece que fixa mais o nome errado.
O refluxo gastroesofágico é outra possibilidade de uso dos bebês. Bom, então, qual a ideia do bebê? O bebê, ele vai fazer o quê? Ele vai diminuir a atividade beta, porque ele vai bloquear o receptor beta 1 lá do coração, consequentemente, ao bloquear, eu diminuo as funções cardíacas, diminuindo o débito cardíaco. Obviamente, se eu diminuo o débito cardíaco, eu diminuo a pressão, né? Pelaquela equação que a gente já colocou. Também, quando eu uso o bebê, eu bloqueio os receptores beta 1 lá do rim. Consequentemente, eu vou diminuir a liberação de renina, e a gente sabe que renina vai fazer o quê? Vai pegar o angiotensinogênio, produzir angiotensina 1, e depois a angiotensina 1 vai virar angiotensina 2. Se eu estou diminuindo a renina, eu também diminuo a angiotensina 2. Consequentemente, se eu não tenho angiotensina 2, eu não tenho vasoconstrição mediada por ela, pelos receptores AT1. Então, a angiotensina 2 não vai agir e eu tenho redução da pressão arterial. Também, a angiotensina 2 estimula a aldosterona, que a aldosterona iria causar retenção de sódio e água, então outro mecanismo. Por isso que o bebê é tão interessante nessa ação resultante da redução da pressão arterial. Por isso que eles foram muito usados como primeira escolha no passado, mas hoje nós observamos que há algumas limitações do uso dele, principalmente complicações respiratórias e metabólicas. Eu vou chamar bastante as complicações metabólicas causadas pelos bebês. Bom, eu não vou explorar esse quadro todo, esse aqui é o universo macro. A gente pode concentrar na unidade básica de saúde o que, professor? O atenolol, o metoprolol, o propranolol. Eu acho que seriam, assim, drogas fundamentalmente necessárias que a gente grave. Sendo, veja bem, o propranolol é uma droga que não é cardioseletiva, ela bloqueia beta 1 e bloqueia beta 2. Então, se ela bloqueia beta 1 e bloqueia beta 2, eu tenho toda uma complicação respiratória, mas ela tem um outro dado, essa droga, ela também não tem ASE, que é a atividade simpático-mimética intrínseca, então ela é um antagonista total, ela bloqueia totalmente a atividade simpática, ela dá um freio na atividade simpática completamente. Ela é uma droga lipossolúvel, então ela atravessa a BHE e tem repercussões cerebrais, daí a possibilidade do uso do propranolol para quadros de ansiedade, como ansiolítico, e ela tem o AEM. O que seria o AEM? Atividade estabilizadora da membrana, que é uma atividade antiarrítmica. Então, o propranolol, ele é bom porque ele tem essa atividade antiarrítmica, ele é bom porque ele é um antagonista total. O problema dele é essa não seletividade, né? Aí, no caso do paciente que cursa com dificuldade respiratória, por exemplo, ou que cursa com problemas metabólicos, você teria como opção aí o metoprolol. O metoprolol, ele não age sobre beta 2, ele é cardioseletivo, também bloqueia a atividade simpática toda, é um antagonista total, é lipossolúvel, mas não tem atividade antiarrítmica. Então, se o paciente tiver uma arritmia ali, você precisaria usar alguém junto para controlar essa arritmia, porque o metoprolol ele não vai fazer cobertura nesse aspecto. E aqui eu estou colocando outras possibilidades, mas que não são de uso ambulatorial, como o bisoprolol, o esmolol, seriam drogas assim de uso mais especificamente lá pelo cardiologista, numa atenção mais secundária, não é? Inicialmente, mais a lógica do bebê aí, propranolol, metoprolol e atenolol. Acho que seriam os três principais dentro da unidade básica. Teria outros mais modernos aí, como o carvedilol e o nebivolol, que eles são chamados de terceira geração dos bebês, né? Eles têm uma ação interessante. O carvedilol, por exemplo, ele também tem uma ação antagonista alfa-1, além do antagonismo beta-1 e beta-2. E o nebivolol teria uma ação vasodilatadora associada pela liberação do óxido nítrico. Então, passando aqui a régua, qual é o problema dos bebês? O bebê sem ASE, que é aquele bebê que bloqueia totalmente a atividade simpática, ele pode levar a complicações importantes, como insuficiência cardíaca, bloqueio atrioventricular, vasoconstrição periférica, broncoespasmo, diarreia, diarreia é uma coisa muito comum, né? Mas bradicardia, hipoglicemia, sobretudo quando a droga bloqueia beta 2, então o paciente ele não tolera hipoglicemia porque ele não tem o mecanismo de ativação do glucagon, ele não consegue liberar o glucagon e também ele não consegue normalizar a glicemia. Então, uma preocupação com o paciente usando um propranolol, que ele não fique mais do que 3 horas sem comer, porque ele pode cursar com a hipoglicemia. Hipotensão arterial, né? Hipertrigliceridemia, então olha lá, interferência na glicemia, interferência nos lipídios, tanto hipertrigliceridemia como elevação do LDL com redução do HDL. Então, é uma preocupação grande aí
dos bebês, e aí no meu idoso isso tudo pode ser um complicador importante. Já no caso do carvedilol e no nebivolol, que são bebês de terceira geração, eu gostaria de ressaltar que esse impacto metabólico do bebê não é tão forte quanto os de primeira e segunda geração. Então, eu diria que o carvedilol e o nebivolol seriam muito mais seguros, mas eles não estão aí na atenção básica ainda, vamos dizer assim, de forma rotineira, né? São bem mais caros. Os beta-bloqueadores com ASE, que seriam... O que é um beta-bloqueador com ASE? É aquele beta-bloqueador que não é um beta-bloqueador total, é um beta-bloqueador parcial. Ele tem uma atividade simpático-mimética intrínseca. Ele ainda tem atividade, ele não bloqueia 100% do receptor adrenérgico. Então, eu não posso utilizar ele em algumas situações, como paciente hipertiroidiano, ele pode fazer insônia, pesadelo, isso aqui, sobretudo, quando é uma droga que é lipossolúvel, não é? Que atravessa a BHE. Bom, é o caso aqui, pronto. Beta-bloqueador de lipossolúvel, alucinação, depressão, sonolência. Bom, aqui está as informações aqui do guideline, né, do propranolol. Você poderá fazer de 80 a 320 miligramas, dividido em 2 a 3 vezes ao dia, né? E do seletivo aqui, olha, a maravilha aí da possibilidade do carvedilol e do nebivolol, né? Em esquema de 1 vez ao dia ou 2 vezes ao dia. E o metoprolol, que é a realidade, e atenolol, de 1 a 2 vezes 50 miligramas a 200, ou de 50 a 100, no caso do atenolol. Bom, continuando nossa viagem aí, os antiadrenérgicos centrais. Esses aí são os últimos a pensar no uso antihipertensivo, exceto em situações especiais, junto com o bebê, uma mulher grávida. Então, por exemplo, aqui nós vamos ter droga que é utilizada como primeira escolha na hipertensão na gravidez, para evitar que ela curse com um quadro de gravidade hipertensiva, uma pré-eclâmpsia, uma eclâmpsia, né? Por exemplo. Então, a metildopa é uma droga de escolha, só que a metildopa é uma droga limitada na sua ação terapêutica e pode ser necessário a entrada de uma droga auxiliar aí, do segmento terapêutico, o uso, por exemplo, do propranolol de um bebê. Então, eu coloquei aqui qual o problema da metildopa: reações autoimunes, febre, anemia hemolítica, galactorreia, disfunção hepática, isso muito associado à dose, né, com a dose elevada, a clonidina, sonolência, sedação, boca seca, hipotensão postural, isso é um dado importante, e disfunção erétil, né? Bom, e aqui eu coloquei as doses. Olha a nossa metildopa, 250 miligramas, né? Você pode fazer 250 miligramas 2 vezes ao dia, então a dose de 500 a 2.000 miligramas. Lembre que há uma correlação entre o efeito colateral e a dose, né? Quanto mais próximo da dose teto, maior o risco que eu tenho de efeito colateral, e reprisando aí a importância dela como droga para hipertensão na gravidez. Bom, aí nós saímos e vamos para os BCCs, os bloqueadores de canais de cálcio. O bloqueador de canal de cálcio, eles vão, obviamente, bloquear canal de cálcio, voltagem independente do tipo L, né? O próprio nome do grupo já diz o que eles fazem. E eu vou dividir em 2 categorias, não dihidropiridínicos e dihidropiridínicos. Por que essa divisão, professor? É o seguinte, olha, preste atenção. Os dihidropiridínicos, como verapamil e diltiazem, eles inibem os canais de cálcio dos vasos, mas também inibem os canais de cálcio do miocárdio. Então, eles têm uma vasodilatação, eles são vasodilatadores, mas essa vasodilatação é acompanhada de uma cardiodepressão. Porque na hora que eu vasodilato, vejam só, na hora que eu vasodilato, eu diminuo a pré-carga. Quando eu diminuir a pré-carga, esse coração vai taquicardizar para compensar. Então, se eu usei verapamil e diltiazem, eu não vou ter essa taquicardia compensatória, diferentemente do caso das dihidropiridinas, porque elas são mais vasodilatadores com baixa atividade no miocárdio, principalmente o caso da nifedipina. A nifedipina é uma droga muito boa vasodilatadora, vasodilata muito bem, mas praticamente não inibe o coração. Então, o que acontece? Eu tenho uma grande queda de pré-carga, e isso leva a uma taquicardia reflexa, e essa taquicardia reflexa faz o quê? Faz esse coração trabalhar muito. Esse coração trabalhando muito, ele está aumentando o consumo de oxigênio. E ele aumentando o consumo de oxigênio pode gerar um infarto se eu tenho um vasinho ali que está levemente obstruído, se eu tenho ali uma placa ateromatosa fazendo uma oclusão naquele vaso. Inicialmente, essa placa não oferece grande problema, porque está dando uma perfusão ali suficiente a manter aquele miocárdio, mas esse miocárdio agora está taquicardizado, ele está consumindo mais oxigênio.
E aí, nesse consumo elevado de oxigênio, pode ser que não dê conta a perfusão e eu tenha um infarto daquela área. A nilodipina também faz isso, mas com a potência menor. A nilodipina é uma das queridas aí dentro dos BCCs, né? Então, o efeito, como eu já falei agora, o efeito dela é vasodilatador, obviamente, ação sobre contração, então é aí ação sobre artérias e arteríolas, que aqui tem maior camada muscular, com ação boa no leito coronariano e cerebral, né? Taquicardia reflexa, e aí especialmente quem? Nifedipina, que é o comercial Adalat, e os demais de hidropiridínicos. O verapamil de Utiazen, nós falávamos do efeito cardiodepressor dele, não é? E a possibilidade de edema maleolar, que complica bastante o paciente, esse edema maleolar pode fazer problemas grandes, principalmente no paciente com insuficiência cardíaca, isso pode ser agravado, e a ruborização facial. Bom, aqui eu coloquei para que a gente possa ver no eletro o que vai acontecer aqui com o verapamil. Ó. Nós vamos ter aqui um PR, ó, complexo QRS, onda T, né? Então, eu tenho esse intervalo aqui, ó, entre a onda P e a onda R, né? Ele vai se alargar. A gente pode observar isso, né? Dá para observar isso ou não? Dá para observar isso aqui no eletro? Olha, observem, né? P, Q, R, S, T. O segmento PR, nesse caso aqui, ó, ele foi aumentado. Então, eu tenho uma ação aí de inibição da condução, uma ação dromotrópica negativa. Dromotrópica negativa. Então, nesse caso aí, do verapamil e do diltiazem, né? Eles podem fazer isso. A nifedipina não tem essa ação, porque ela age muito pouco no coração, né? Então, a função inotrópica negativa, diminuindo a força de contração, reduzindo a atividade do nó sinatrial, reduzindo a condução, que eu acabei de falar, aumentando esse intervalo PR, e reduzindo o consumo miocárdico, diferentemente da nifedipina, que pode fazer um aumento de consumo miocárdico. Então, a indicação dela seria para angina pectoris, para diminuir esse consumo miocárdico, diminuir a possibilidade de aumentar uma área de infarto, na taquicardia supraventricular, né, na hipertensão e no vasoespasmo cerebral, por conta do efeito vasodilatador dela. Bom, aqui eu coloquei uma tabelinha que eu acho fantástica, essa tabelinha resumindo aí a ação, ó. Taquicardia, verapamil não faz, diltiazem não faz, porque inibe o coração. A nifedipina faz por efeito indireto, né? Mas, por outro lado, observem bem aqui, ó, que a vasodilatação, quem faz grande vasodilatação com grande queda de pressão arterial é a nifedipina. Mas o meu problema é essa taquicardia reflexa que ela pode fazer. Bom, aqui eu coloquei a dose da nilodipina, que é a mais utilizada ambulatorial, e do verapamil, informação do Black Book, né? E a informação do guideline da Sociedade Brasileira, né? Os bloqueadores aqui, ó, de hidropiridínicos, né? Como é o caso da nilodipina, da nifedipina, e os que não são de hidropiridínicos, como é o caso do verapamil e o diltiazem. Vocês estão vendo que você pode chamar também de nifedipino ou nifedipina, verapamil ou verapamila, tá certo? Pode ficar à vontade de fazer chamar dessa maneira. E para a gente ir para a nossa reta final, os inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aí eu tenho os inibidores de formação, que são os IECAs, e eu tenho os antagonistas de receptores da angiotensina 2, os receptor AT1, que são chamados de BRAS, bloqueadores de receptores de angiotensina. Então, só lembrar rapidamente uma coisa aqui, ó. Eu tenho o meu angiotensinogênio, ele vai ser convertido em angiotensina 1, e essa angiotensina 1 vai ser convertida em angiotensina 2 pela ECA. A minha ideia aqui é que barrar a ECA, inibir a ECA. Quando eu inibo a ECA, eu não tenho a conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2. Essa é a ação dos IECAs. A ação dos BRAS, que são os bloqueadores de receptores de angiotensina, elas vão bloquear competitivamente a ação da angiotensina 2. Por que os BRAS surgiram? Os BRAS surgiram porque os IECAs, ao inibir a ECA, essa ECA não irá converter a angiotensina 1 em angiotensina 2, mas essa mesma ECA também destrói a bradicinina lá no pulmão. E na hora que eu inibir a ECA, eu não irei mais destruir a bradicinina. Se eu não irei mais destruir a bradicinina vai acumular. E esse acúmulo da bradicinina vai dar complicações pulmonares, como é o caso da tosse seca, da tosse não produtiva. Por isso que foram produzidos os BRAS, que bloqueiam o receptor de angiotensina 2 sem interferir na ECA, com a lógica, né, de evitar essa tosse seca que incomoda bastante o paciente.
Bom, então o efeito adverso do IECA, eu já falei, que seria essa tosse seca, vai ser de 5 a 20% dos pacientes cursam com a tosse seca, são drogas bastante hipotensoras, né? O IECA, entre eles o captopril, vem sendo muito utilizado, né? Inclusive de forma meio certa ou errada, porque o captopril ele é uma droga de uso oral e vem sendo usado por via sublingual, então tem uma particularidade interessante aí. Pode causar também o edema angioneurótico, o exantema, essa febre do articular, isso aqui por conta de ser um veneno, é o veneno de jararaca, não é? Dor no peito, hipercalemia, são dados muito importantes a hipercalemia que eles podem causar, principalmente no paciente diabético. Neutropenia com a granulocitose, lembra que ele é um veneno. Pode fazer pancreatite, raro, mas é uma possibilidade, mas assim, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção muito na unidade básica de saúde é o fato do uso do captopril levando digelsia, e a digelsia que o captopril faz, tanto o captopril quanto o enalapril, os dois, principalmente o enalapril aí mais usado na unidade básica de saúde, né? Eles causam, eles acumulam nas glândulas salivares, e ao acumular nas glândulas salivares, eles levam ao sabor metálico na boca, que isso termina levando o paciente a não querer comer, porque tudo que bota na boca amarga, né? Então, é usado em várias situações e no que a gente está abordando hoje, que é na hipertensão arterial sistêmica. Bom, aqui eu trouxe para vocês o captopril, né? A dose dele via Black Book, né? A possibilidade dela de 25 miligramas. Eu estou chamando a atenção, eu botei vários aqui para a gente observar que eles são medicamentos orais, estão vendo? Eles são medicamentos orais, preparados orais, que hoje vem sendo utilizado por via sublingual, e o captopril não é absorvido por via sublingual, né? O enalapril, que vem hoje sendo mais usado ambulatorialmente pela sua segurança e pela diminuição do efeito da tosse seca, que você vai usar de 5 até 40 miligramas em 1 a 2 tomadas, né? Hoje é uma das drogas desse grupo, assim, ambulatorialmente mais querida, e o captopril está sendo mais famoso no uso aí na emergência hipertensiva. E os BRAs, como a gente já falou, são antagonistas do receptor AT1, bloqueiam competitivamente a angiotensina 2, lá no receptor AT1. Então, é importante lembrar que o antagonismo competitivo vai vencer aquela droga que tem maior quantidade. Então, a gente vai ter algumas drogas aí como candesartan, irbesartan, losartana, muito famosa, né? E possibilidade de uso maior da losartana, telmisartan, valsartan ou valsartana. Então, qual é o problema dele? Poxa, professor, a ideia desses medicamentos era não causar tosse seca, mas olha só, acontece bem menos, mas é possível que aconteça também. Um dado interessante dele também é fazer hiperpotassemia. E eu gostaria de chamar a atenção que tanto o IECA quanto o BRA, esse efeito de hiperpotassemia pode ser aumentado ou majorado quando associado com AINES, com anti-inflamatório não esteroidal. Então, assim, a ideia do BRA ser a última Coca-Cola do deserto não é bem assim. São drogas que são mais seguras nesse efeito colateral, mas que também podem fazer esse efeito colateral respiratório e também hepático, com a elevação, por exemplo, das transaminases e a possibilidade de elevação de creatinina. Então, uma possibilidade de lesão renal. Aqui nós vamos ter a nossa losartana, que seria o nosso BRA, né? Mais famoso aí. Sim, eu recebi uma pergunta aqui, como funciona a absorção do captopril por via sublingual. O captopril não é absorvido por via sublingual. A molécula dele não consegue ser absorvida por via sublingual. O que, na verdade, acontece quando você usa o captopril por via sublingual é que ele se desintegra rapidamente, porque ele é um comprimido, e a base dele é amido, e na boca você tem uma enzima que vai destruir esse amido, vai digerir, né? Para começar a digestão do amido. Então, ele desintegra esse comprimido mais rapidamente, liberando o PA mais rapidamente. Então, não haveria absorção sublingual do captopril. Na verdade, você está desmanchando o comprimido mais rapidamente e aí você vai ter uma absorção mais lá embaixo, né? Uma partezinha no estômago, outra parte, e a parte maior lá no duodeno. Mas sublingualmente não teria. Você, clinicamente, tem vantagem de usar ele por via sublingual, sim, porque ele vai desmanchar mais rápido, né? Então, ele vai liberar o PA mais rápido. Então, clinicamente, tem uma vantagem, mas não é porque ele é absorvido por via sublingual. Não é qualquer fármaco que é absorvido por via sublingual. Então, mas a gente vai responder com calma as perguntas mais no final. A losartana, então aí seria um BRA, né? Veja, nesse caso eu tenho a losartana sozinha e eu tenho a losartana associada com a hidroclorotiazida, né?
que são as associações que a gente vai comentar daqui a pouquinho possíveis. Bom, pronto. Vamos fechar nosso raciocínio, né? Muito bem. Se eu tenho um paciente que eu fiz o diagnóstico de hipertensão e está em estágio 1, né, de 130 a 139 de sistólica, de 85 a 89 de diastólica, eu vou pensar em monoterapia. E a monoterapia pensaria em quem? Diurético, em bloqueador de canal de cálcio, em IECA, em bloqueador de receptor de angiotensina, e em beta-bloqueador. Veja que o beta-bloqueador tem que ter muito cuidado por conta das complicações que nós falávamos há pouco, tanto metabólicas quanto cardíaca. Então, hoje em dia, o bebê tem que ser bem avaliadinho para usar, sobretudo em idoso, né? Então, a priori, nós vamos pensar aqui na tríade do bem, né? Na tríade de ouro, na entrada com o diurético, e entre eles a hidroclorotiazida. Bom, se eu não alcancei a meta, né, eu vou pensar em combinar 2 fármacos. E aí eu vou pensar em usar um IECA ou um BRA, né? Veja bem, eu não posso associar IECA e BRA, né? O IECA e o BRA, eles agem no mesmo mecanismo de ação, então, que é o bloqueio da via angiotensina. Então, não há por que usar os dois juntos, é uma associação espúria, né? Eu vou pensar em usar um ou outro com um bloqueador de canal de cálcio ou um ou outro com um diurético. E se a meta não for alcançada, eu vou entrar um terceiro fármaco. Aí vou entrar um IECA, um BRA, mais um bloqueador de canal de cálcio, mais um diurético, né? Se a meta não for alcançada, eu vou pensar em usar um 4º fármaco, que aí entraria a minha querida espironolactona. E lembra dela, quando ela está entrando aí, a possibilidade dos efeitos hormonais dela. E aqui, ó, se eu cheguei para o meu 5º fármaco, eu estou tendo uma situação muito importante aí, que é uma hipertensão resistente, e aí a gente vai ter protocolos mais específicos para hipertensão com a utilização de BB, com a utilização de simpático-líticos centrais, alfa-bloqueadores e até mesmo a possibilidade de vasodilatadores diretos. Então, esse esquemazinho, esse algoritmozinho aqui é do nosso guideline atualíssimo, saindo do forno. Esse desenho não é meu, é do guideline que está aí disponível. Vou mandar para a comissão aí, mas vocês pegam na internet, mas eu já posso mandar para que vocês possam ter acesso imediato. Bom, esse material aqui do Dr. Feitosa, como eu falei, é a tríade de ouro, trio de ouro. A nossa querida tiazídicos, exemplificado aí pela hidroclorotiazida, né? Os inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, tanto BRA quanto IECA, né? Estariam aqui, tanto BRA quanto IECA, e o BCC, o bloqueador de canal de cálcio. Então, essa seria a tríade inicial que se pensa como base da terapia antihipertensiva. Hidroclorotiazida, inibidores da síntese de angiotensina, como é o caso do enalapril, como é o caso dos bloqueadores de receptores AT1, como é o caso da losartana. E bloqueador do canal de cálcio, a gente vai ter a nossa querida anilodipina e o anilodipino, né? Seguindo aí, a necessidade de entrar o 4º fármaco, a espironolactona, e nós já falávamos do risco da espironolactona, da complicação hormonal dela. O ideal seria usar a milorida aí, numa situação dessa complicação, né, porque a milorida não teria o efeito, ela não é antagonista da aldosterona, ela age no receptor da aldosterona, mas ela não é antagonista da aldosterona, nessa dose, mas infelizmente não está disponível no Brasil. E é claro que aí, quando eu estou o quadro resistente, eu vou pensar em usar o meu beta-bloqueador, meu alfa-bloqueador, sendo alfa-2 inicialmente, depois alfa-1 e depois os vasodilatadores direto, né? Esse material foi publicado agora há pouco, né? Esse artigo está bem legal, foi publicado agora há pouco na Sociedade, na Revista da Sociedade Brasileira de Cardiologia, esse mês, né? E aqui está esse maravilhoso mapa, esse esquemazinho que eu acho fantástico da Sociedade Brasileira, que está atualizadíssimo aí no guideline atual, onde eu tenho aquela associação, ó, do bloqueador de receptor de angiotensina do IECA, do BRA e do IECA, é uma associação não recomendada, não há razão de você usar os dois, né? Eu diria que é espúria essa associação, né? Nós temos associações muito mais comuns, como a gente falou, hidroclorotiazida e IECA, né? E tiazídico e BCC, tiazídico e BRA, né? Ou BRA com BCC, né? Ou então a possibilidade de BCC com IECA. Então seriam as associações mais comuns. Bom, eu queria fazer uma viagem geral aí, né? O interesse nosso foi fazer uma viagem geral em relação aos antihipertensivos e a aplicabilidade deles dentro da unidade básica de saúde, né? Eu tentei aí ficar com mais ou menos 1 hora, mais ou menos, para que a gente não canse muito, né?
E agora estamos aqui totalmente disponível para tirar dúvida e para interagir com vocês. Obrigado por vocês terem vindo aí. Houve um número de inscrição expressivo, fico muito feliz. E estou aqui disponível para a comissão organizadora. Doutora Sabrina, cadê a doutora Sabrina, o doutor Tarcísio, o doutor Arthur, que vão aqui interagir comigo? Professor, Bruno já vai estar fazendo as perguntas que foram feitas. Ok. Boa noite. Boa noite. Como é que vai, doutora Ingrid? Estou bem, graças a Deus, professor. Parabéns pela aula excelente. Eu me chamo Ingrid Sattler, sou a diretora de marketing da Liga. E tivemos uma pergunta da Bárbara Lapenha. Ela perguntou se a associação do HTZ e do espironolactona é utilizada em casos mais graves ou por escolha do profissional e do paciente. Não, sim, são usados nos casos mais graves aí, e evidentemente que é uma escolha essencialmente do médico, né? Bem, por enquanto a gente só teve essa pergunta mesmo. Só essa pergunta? Nossa, Jesus. Foi porque essa aula foi muito explicativa, professor. Que bom, então. Agora eu chamar a Sabrina para ela dar continuidade. Enquanto a Sabrina está subindo aí, eu recebi naquela hora aqui, porque tem um aluno do primeiro período de medicina aqui em casa, assistindo a aula, e veio perguntar a questão do captopril, por isso que eu falei naquela hora como funciona a absorção do captopril via sublingual. Aí eu comentei, né, de que não há absorção dele por via sublingual, o que há, na verdade, é aquela desintegração dele, que vai facilitar o processo absortivo. Agora, tem que ter bastante cuidado, porque o captopril, ele é uma base oral, então ele pode cursar muito, levar uma estomatite, né? A frequência de uso dele sublingual pode gerar uma estomatite. Ele não é um preparado para a boca. Doutora Sabrina. Gente, a palavra-chave é tratamento farmacológico da RAS na UBS. Olha só, tem uma pergunta lá no coisa do Roda. Vocês viram essa pergunta? Professor, se a espironolactona possui efeito antiandrogênico, ela vai competir com o receptor androgênico porque geraria um efeito de surtismo? Exatamente. Veja bem, ela tem um efeito antiandrogênico, androgênico, parcial. Então, é por isso que ela vai fazer esse surtismo. Ela faz esse surtismo. E ela pode fazer, inclusive, ginecomastia, pode cursar rodas, até ginecomastia e a galactorreia. O Tarcísio fez uma pergunta também aí, não foi? Tem outra pergunta aí antes, crianças. Ó. Tem um paciente com hipertensão resistente. Já faz associação de diurético, inibidor da aldosterona, bloqueador do canal de cálcio, espironolactona e não resolveu. Foi mudado para alisquireno 300 nesse caso, teria que entrar associado, entendeu, Ingrid? Teria que entrar a mais. A entrada do alisquireno aí, o alisquireno, eu acho que não seria uma boa opção associativa, porque o alisquireno ele vai agir no bloqueio da renina. Então, o ideal aí seria a entrada do bloqueador alfa-2, né? Para potencialização, né? E considerar a possibilidade de vasodilatador direto, né? Temos outra pergunta também, da Jéssica Veite. Por que os beta-bloqueadores podem dar problemas respiratórios?
Então, o beta-bloqueador que dá problema respiratório são os beta-bloqueadores que bloqueiam beta-2. Os que não são seletivos. Ao bloquear beta-2, eles causam a possibilidade da não ação adrenérgica sobre beta-2. E beta-2 é quem dilata o brônquio. Então, isso pode acontecer, facilitar a contração brônquica. Né? Então, seriam os beta-bloqueadores que não são cardioseletivos, né? Os que bloqueiam beta-1 e beta-2. O Tarcísio Corrêa também perguntou: um paciente com IRC pode ser favorecido com um fármaco mais hidrossolúvel ou não existe tanta diferença? Sim, um paciente com insuficiência cardíaca, insuficiência renal, você deverá considerar uma droga que teria a possibilidade de eliminação por outras vias, que não só via renal, que teria clearance, por exemplo, hepático, para diminuir a necessidade do clearance renal, né? No paciente com insuficiência renal crônica, né? No crônico. O Caio Barros perguntou se há possibilidade de um ISRA por si só, como o alisquireno, como o senhor já tinha comentado antes, ser mais efetivo que uma associação de 4 fármacos. Interessante isso aí. Há evidências, há vários trabalhos mostrando que o alisquireno, mesmo ele tendo uma possibilidade maior de ação, ele não é essa última Coca-Cola do deserto, porque ele realmente inibiria lá aquela... Deixa eu voltar aqui para vocês verem exatamente o ponto onde ele inibiria a alisquireno. Bem didatinho, tá vendo? Ó, ele está bloqueando a conversão da angiotensinogênio em angiotensina 1. Então, seria bastante efetivo aqui. Mas lembre que existem outros mecanismos hipertensivos que não só esses, né? Então, a gente precisa ter entender que, mesmo a alisquireno, sozinho, ele não conseguiria fazer um controle efetivo em alguns pacientes, eu preciso usar associação medicamentosa. Por isso que o guideline mostra essa necessidade associativa. A Marcela Dionísio perguntou: professor, na unidade geralmente tem disponível apenas losartana, ou seja, usam o padrão, o que fazer? Utilizar com mais alguma associação? Então, inicialmente você vai usar ela mesmo. Você vai utilizar inicialmente hidroclorotiazida, você vai utilizar a losartana, você vai utilizar a enalapril, né? Você pode já começar inicialmente, dependendo do quadro, usar o captopril e usar o enalapril, né? Aí você vai usar o captopril, enalapril, hoje na prática o enalapril mais tranquilo de usar, junto com a hidroclorotiazida, ou a losartana com a hidroclorotiazida. O Luiz Otávio Rondas, ele falou: obrigada, professor. Outra dúvida que surgiu foi relacionada aos IECAS e seus efeitos no acúmulo de bradicinina. O que esse acúmulo geraria no paciente de forma prática? De forma bem prática, Rodas, bem prática. Ele vai causar uma grande redução da pressão arterial, isso é uma ação muito importante. Os IECAS foram muito criticados por conta do aumento da bradicinina em relação à árvore brônquica. Isso vai causar uma tosse, que às vezes é uma tosse importante, que é uma tosse que o paciente não vai aguentar, que você vai ter que trocar a medicação, tá certo? Mas ele é muito vasodilatador, a bradicinina. Então, a ação hipotensora dele é muito grande. Então, assim, os BRAs vieram com uma proposta fantástica, mas não tem o poder hipotensor dos IECAS. Os IECAS são muito mais hipotensores. Porque o BRA depende de uma competição com a angiotensina 2. O BRA depende dessa competição com a angiotensina 2. E se tiver muita angiotensina 2, o BRA pode ter falência. Já o IECA, não. Mas, então, sendo bem objetivo na sua pergunta, o IECA, o problema dele é aumentar essa bradicinina na árvore respiratória, o paciente pode cursar com a tosse seca, com a tosse não produtiva, que vai causar dor abdominal, né? E isso vai incomodar bastante o paciente. Outra pergunta foi do Felipe Jatobá. Grace, a depender da patologia, podemos pular essa lógica dos fármacos ou sempre é preciso começar com a tríade? Não. Essa tríade é apenas orientativa, Felipe. Ela é apenas orientativa. Dependendo do quadro, você já pode ir direto para um ataque maior, por conta da lesão em órgão-alvo. Você tem que avaliar a lesão em órgão-alvo, o estadiamento do paciente. Essa tríade aí seria como, né, a porta de entrada naquele paciente com estágio 1.
tá? Se a gente observar aqui, ó, observe aqui no próprio esquema da Sociedade Brasileira a possibilidade de já começar um paciente com as combinações de forma mais potente. Então, isso aqui tem que ser uma avaliação específica do paciente. A tríade ela é apenas uma forma de inicializar o tratamento, uma forma orientativa para o médico ali, no momento do início do tratamento. Então, eu vou pensar na tríade e eu recomendo a leitura desse artigozinho que está publicado aí. Eu vou até botar o link aqui botei no YouTube o linkzinho onde dá a revista da Sociedade Brasileira, para vocês darem uma olhada lá em relação a isso. Ingrid. Pronto, professor, por enquanto só foram essas perguntas mesmo. Eu agradeço demais ao senhor por ter respondido às dúvidas dos demais e pela excelente aula. Obrigado a todos da comissão aí, né, pelo convite. Estamos sempre disponíveis aí para ajudar nessa discussão desse conteúdo maravilhoso de farmacologia aí para vocês. Sabrina. Obrigada, senhor professor. Então, gente, nós da Liga queríamos aproveitar a oportunidade para apresentar a vocês dois projetos de extensões criados por nós em parceria com a UNIT. O primeiro projeto de extensão é o EASC, que é a Extensão Acadêmica em Saúde Coletiva. E nesse projeto, a gente vai fornecer atendimento a uma comunidade carente de Maceió, junto com outras especialidades, outras áreas acadêmicas. E, principalmente para o aluno de medicina, ele vai estar podendo estreitar seus laços, né, da relação médico e paciente, porque ele vai estar aperfeiçoando um exame geral, que seria com aferição de pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória, e acompanhamento do paciente com as suas medicações de uso contínuo. A gente vai ter prontuário, para o estudante de medicina estar fazendo esse acompanhamento, sob supervisão da nossa tutora, a doutora Kátia Macário. Então, eu queria pedir que vocês fiquem ligados nas nossas redes sociais, porque em breve a gente vai estar divulgando o edital. E agora a Thaís vai falar sobre o outro projeto nosso. Thaís. Eu acho que ela está tendo uma dificuldade, gente, em entrar, mas o outro projeto é do Espaço Qualivida, ou Viver Bem Espaço da Saúde, né? E esse projeto vai ser de acompanhamento dos médicos na UDA, onde o aluno, o estudante de medicina, vai estar podendo fazer esse acompanhamento dos médicos de saúde da família e também dos residentes de saúde da família, onde também a gente vai estar com outras áreas, e também desenvolvendo alguns projetos com homoterapia. Ingrid, tem mais alguma dúvida no chat para passar para o professor? Tem mais uma que surgiu depois. O ideal seria realizar exames a cada quanto tempo para avaliar os índices de cálcio, por exemplo, nesses pacientes? Bom, no geral, o acompanhamento da adesão terapêutica ele deve ser feito de forma correta, vamos dizer assim, a cada 3 meses, se o paciente estiver descompensado, ou a cada 6 meses, se o paciente está com um controle pressórico maior, né? E a avaliação de órgãos vitais, né, a lesão em órgãos vitais, vai ser muito variável, né, a depender da evolução clínica do doente, né, como é que está a função renal dele. A avaliação de órgãos-alvo, ela é fundamental, dependendo
do paciente, sendo mais breve ou mais lento, né? E eu diria o seguinte, hoje a sociedade brasileira está caminhando a uma avaliação, por exemplo, de microalbuminúria, para avaliar, inclusive eu não mostrei isso, mas tem todo um material lá no guideline para avaliar essa questão da microalbuminúria. E que eu acho que daqui a pouco, Ingrid, não vai ser mais usado como parâmetro a microalbuminúria. Eu tenho muita fé, e eu vou novamente fazer igual ao que eu fiz lá na conferência que eu falei do Remdesivir, sobre a questão da Covid, eu acho que a gente vai caminhar para o mais precoce lesão glomerular, que seria a avaliação da podocitúria, para avaliar a lesão em órgão-alvo, no caso do rim, de forma mais precoce e evitar essa lesão aí, que ele evolua para o aumento da albuminúria, né, para uma macroalbuminúria, que já é uma lesão importante do podócito e às vezes já está bem adiantado. Então, eu acho que daqui talvez no próximo guideline já apareça aí a recomendação, quem sabe, de avaliação de podocitúria no paciente como avaliação inicial de lesão, sobretudo renal. Então, é um parâmetro a priori, 3 meses, 6 meses, ou pelo menos uma avaliação anual, no mínimo, uma avaliação anual deve ser feita desse paciente. A Amanda de Araújo Cravo também perguntou, professor, no caso que foi falado agora há pouco, se o paciente tem um comprometimento pulmonar, qual beta-bloqueador eu uso? Tem que ser aí o cardio seletivo com força, né? Eu acompanhei lá no chat até o Tarcísio, que é um maravilhoso aluno. Tarcísio, um grande abraço. Esse aí vai ser um médico que vai dar trabalho à sociedade, porque é um médico com nota 1000. Parabéns, Tarcísio. Amo de paixão, cara hiper competente. Tarcísio já de cara já respondeu lá, o beta-1 seletivo perfeito é a droga aí nesse caso de escolha. Que se você observar lá na minha tabelinha, eu começo com os cards seletivos. Sim, sim, sim. Perfeito, Tarcísio. Abração, cara. A Jaqueline Ciraides também perguntou, professor, caso o paciente reclame de tosse, o que nós poderíamos recomendar? Isso, se a tosse dele começou a incomodar, você tem que tirar o IECA aí e a substituição pelo Umbra. Aí você vai substituir o IECA pelo Umbra. Se o paciente já é um paciente alérgico, já tem uma tendência de fazer a tossezinha, já tem aquele pigarro, é um paciente fumante, a galera já começa logo com o Umbra. A Marcela Dionísio perguntou, o enfermeiro pode solicitar esses exames? Então, o enfermeiro, sim, dentro do programa, uma discussão grande aí, mas o enfermeiro ele poderia estar fazendo acompanhamento prescricional e mantendo a prescrição do médico até a variação da condição clínica. Se o paciente se mantém clinicamente estável, o enfermeiro poderia represcrever. Mas se o paciente apresentar qualquer variação clínica, ele deve voltar ao médico para que o médico possa reavaliar a dose ou a troca do medicamento. Então, a priori, é possível a represcrição dentro do programa, desde que o paciente se mantenha estável. E aí os exames vão mostrar que ele está estável ou não. Então, é possível o enfermeiro pedir esses exames dentro do programa para ver como é que o paciente está cursando. Se ele não estiver estável, o que é estável, Ingrid? A meta pressórica não estiver sendo atingida, porque foi pactuado com o paciente uma meta pressórica, ponto 1. Então, se não está atingindo a meta pressórica, eu vou ter que reavaliar esse doente. Então, é o médico que reavalia. Ou se eu vou tendo lesão em órgão-alvo, o médico vai ter que reavaliar de novo. Então, são 2 parâmetros. Mas se o paciente está cursando direito, está bem adaptado, está evoluindo clinicamente estável, o enfermeiro poderia fazer represcrição dentro dos programas. É uma briga grande aí, né? Mas entende que a avaliação médica e o diagnóstico em relação à evolução, ela é ato privativo do médico. O enfermeiro ele pode dar esse apoio ao médico, dividindo um pouco a tarefa nesse aspecto aí do quando o paciente está estável. A Larly Nogueira perguntou quais os cuidados da nifedipina para com a gestante, ou não pode ser usado? Então, o ideal para a gestante, o ideal é estar utilizando a metildopa, estar utilizando o bebê, né? Por conta da possibilidade de cardiotoxicidade e a possibilidade também de sangramento aí, no caso. Então, assim, a indicação seria basicamente... E outra coisa, em relação à gestante, Ingrid, foi uma boa pergunta para dar a oportunidade de eu falar que na gestante, precocemente, você deve usar AS, o ácido acetilsalicílico, tá? Associado com a megadose, não uma megadose, mas uma dose expressiva de cálcio, 1 grama de cálcio,
Tem um trabalho maravilhoso aí do professor Atala, que é um dos mestres da cardiologia lá da Escola Paulista de Medicina, mostrando a dosagem de 1 grama de cálcio como ação preventiva das SEGs, das síndromes hipertensivas específicas da gestação. Então, para uma gestante, eu diria o seguinte: iniciar cálcio 1 grama, ácido acetil salicílico precocemente 100 miligramas, de 100 a 200 miligramas, e se ela continuar cursando com quadro hipertensivo, aí a necessidade de usar magnésio, sulfato de magnésio, ou a entrada da metildopa ou do bebê do propranolol. Mas eu diria que precocemente, o mais precoce possível, usar o cálcio 1 grama, usar a OAS e usar o magnésio. Essa é a discussão hoje que está dentro do guideline da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Inclusive, viu, Ingrid, tem um trabalho belíssimo de uma menina que se formou aqui na UNIT, né, medicina da UNIT, mostrando a utilidade da precocidade do uso do cálcio no controle das SEGs, né, para evitar SEG. Então, mostrando que quando você utiliza cálcio precocemente, em todas as gestantes, você tem uma incidência menor de SEG. Então, o cálcio é um agente protetor para a ocorrência de SEGs. E a gente sabe que SEG está muito lá relacionado a complicações perinatais, né? E neonatais. Então, assim, como HELP. Então, é muito importante que todo mundo bote na cabeça a importância de suplementação aí do cálcio e a utilização do AS na gestante. No mais, tem muitos agradecimentos pela excelente aula, muitas obrigadas e excelentes palavras para o senhor. E obrigado. Agora a palavra fica com a Sabrina. Nosso presidente pediu para lembrar vocês que aluno de medicina só gosta de prática, né? Então nas práticas, já a nossa liga ela vai ser com internato. Professor, muito obrigada. Está falhando um pouco, Sabrina, a sua comunicação. Obrigada a todos que ficou com a gente no Ramos. Em nome do nosso presidente, que é Arthur Bruno. E aí, gente, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Pronto. Obrigada. Em nome das nossas tutoras, que é a doutora Kátia Macário, Tereza Cristina, Linda Concinta, doutor Graciliano Ramos, em nome do nosso presidente, Arthur Bruno, do nosso vice-presidente, Tarcísio Fernando, do nosso diretor administrativo, Bruno Leonardo, do nosso secretário-geral, Anderson Luiz, do nosso diretor de ensino, Joel Domingos, da diretoria de extensão, em nome da nossa diretora de pesquisa, Thaís Laurentino, da primeira diretora de informática e marketing, que é Júlia Gonçalves, da segunda diretora de informática e marketing, Ingrid Ivonilda, e do nosso diretor financeiro, Francisco Rodrigues. Muito obrigada, gente. Tenha uma boa noite.